Nesse vídeo, vamos ver mais duas ferramentas do ecossistema Hadoop, Scoop e Hive. Bom, você sabia que mais de 80% dos dados eletrônicos produzidos não são estruturados? Mas, apesar disso, a maioria das fontes de dados de projetos de Big Data são estruturados, em especial dados relacionais, visto porque a maioria das fontes que alimentam os projetos de Big Data, essas fontes são sistemas operativos, né, de empresas ou qualquer fonte que seja. Né? Então, são sistemas que operam no operacional, gerando dados estruturados, né, para o apoio à operação, e esses dados eles são gerados ou exportados para um Big Data, né, para alguma ferramenta de Big Data. Então, esses dados, a maioria dos dados que alimentam os projetos de Big Data são dados estruturados. A ideia central aqui é transferir um Data Warehouse estrutural para um Data Lake com HDFS. Então, essa é a ideia do Scoop. Então, o que nós temos? Nós temos os dados que apoiam a operação, são os dados estruturados, os dados relacionais, e nós temos os Data Warehouses, que são os dados, eles não deixam de ser dados estruturais, porém eles mudam um pouco a visão. Eles não são dados operacionais e passam a ser dados analíticos. Normalmente, os Data Warehouses, eles são dados dimensionais. Então, a ideia é a gente transferir os dados dimensionais para uma estrutura distribuída, para um Data Lake com o HDFS, que é o Sistema de Arquivos Distribuídos. Então, o Scoop ele é uma ferramenta do ecossistema Hadoop. É ideal para importar os dados para Data Lakes, né? Importar dados para Data Lakes, e daí ele oferece esses dados, eles são disponibilizados para outras ferramentas, como o Hive, HBase, Acúmulo e o próprio sistema de arquivos HDFS. Então, na verdade, o que nós fazemos aqui com o Scoop é pegar o dado na estrutura, na sua estrutura, né, dentro num SGBD estrutural, independente da forma de visualização que ele esteja, né, normalmente esteja em dimensional, e transferir para o sistema de arquivos HDFS, e a partir desse sistema de arquivos HDFS, já distribuído, já em cluster, ele possa ser base para outras ferramentas, para outras estruturas. Nesse vídeo nós vamos ver ainda, né, nessa sessão, vamos ver a utilização com o Hive, que é um Data Warehouse para dados distribuídos por meio do ecossistema Hadoop, né, através do sistema de arquivos HDFS. Então, o Scoop normalmente utiliza um drive JDBC. A base dele né, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos conectar em uma base de dados estrutural, né, em um SGBD estrutural. Nós vamos fazer a leitura dos dados lá e fazer a importação, fazer transformação e importação no HDFS, né? Aí já de acordo com a estrutura que se espera no HDFS. Só que para isso nós precisamos de fazer uma conexão remota no SGBD onde os dados estruturados estão. No nosso caso aqui, nós vamos usar os exemplos com o PostgreSQL. Então, nós temos já os dados estruturados, temos uma carga de exemplo com os dados estruturados no PostgreSQL, já está, né, no esquema dimensional. Nós vamos lá ler esses dados no esquema dimensional e trazer ele para o HDFS já de acordo com a estrutura que se espera no HDFS. Então, esse driver ele deve ser baixado e instalado no seu ambiente, na estrutura que você estiver utilizando. E o principal elemento que nós temos para essa conexão é a própria string de conexão. Então, nós precisamos fazer, né, toda vez que nós vamos utilizar o Scoop para esse fim, nós precisamos ir lá e conectar na nossa base, que vai nos oferecer os dados, né, onde estão os dados estruturados. Nós fazemos essa conexão e a leitura para fazer a importação desses dados via Scoop. Então, a importação ela é baseada em tabelas.
Pode-se importar todas as tabelas, normalmente a gente olha lá tabela por tabela para fazer essas importações. E se você desejar, você pode utilizar filtro, né? Talvez você não quer importar todas as informações, você quer utilizar algum filtro, você quer estruturar a sua importação de uma maneira que seja mais adequada para você. Não importa para você trabalhar com esses dados de um certo tempo para trás, então você pega ali de uma data para frente, ou você não quer trabalhar com os dados recentes, quer trabalhar só com os dados históricos, aí você pega de uma data para trás, né? São exemplos que você pode utilizar, visto que quando você vai fazer a importação, o que você faz é algo muito parecido com SQL mesmo, né? Tanto é que você pode utilizar a SQL diretamente para importar esses dados. Então, todos os recursos que você utiliza normalmente no SQL, você pode utilizar para fazer a importação dessas informações. Então, cada linha do banco de dados é importada como um registro no HDFS, e armazena em arquivo texto delimitado por vírgula ou binário, Avro ou ORC. No nosso caso aqui nós vamos ver que ele vai estar em arquivo texto delimitado por vírgula. O arquivo scoop, ele faz a importação com 4 tarefas em paralelo, isso é muito interessante, pode ser alterado utilizando o parâmetro "-m", mas qual que é a ideia dele fazer a importação em quatro tarefas? Bom, eu devo recordar aqui, que nós já vimos em vídeos anteriores, que toda essa estrutura que nós estamos estudando aqui, ela só faz sentido com uma carga de dados, com uma base de dados grande, né? onde se espera um melhor desempenho nas consultas, onde se justifica utilizar o MapReduce, por exemplo, que são estruturas complexas computacionalmente falando, clusters distribuídos e tudo mais, para tornar esses retornos, tornar essas respostas um pouco mais rápidas, ou, dependendo do tamanho da estrutura, muito mais rápidas, até justificando esse retorno, né? Então, são para sistemas onde a consulta simples, numa base de dados simples, não é possível. Então, quando a gente está trabalhando com um volume de dados muito grande. Então, um volume de dados grande, ele é custoso, ele leva tempo para retornar, mas ele leva tempo para fazer a importação também. Imagina uma tabela aí com milhares ou milhões de registros, né? Então, qual que é a ideia dele? Como que o Scoop trabalha? Quando a gente estrutura, já vai lá e busca na base estrutural para fazer a importação com o Scoop, ele vai pegar uma tabela, por exemplo, e dividir ela em 4 e vai fazer cada parte, né, em paralelo. Então, como se ele usasse um recurso a mais, né, ou seja, ele fizesse 4 vezes mais rápido, né? Então, o que nós temos? Nós temos uma tabela, por exemplo, com a quantidade de registros dividido por 4 e cada uma das 4 partes sendo realizadas ao mesmo tempo. Mas como que ele faz isso? Ele utiliza a chave primária para fazer essas divisões. Então, a chave primária geralmente são índices. O que ele vai fazer, né? Você imagina, vamos imaginar aqui um exemplo com 1 milhão de registros numa tabela. Ele vai dividir ali de 1 até 250 mil para a primeira parte, de 250 mil e 1 até 500 mil segunda parte, 500 mil e 1 até 750 mil terceira parte, 750 mil e 1 até 1 milhão a quarta parte, né? Isso ele vai fazer essa divisão pelo índice criado na chave primária. Aí, só que ele não vai fazer o balanceamento, ele vai só olhar diretamente os valores da chave. Então, se você tem ali numa dessas faixas muitos registros excluídos e o índice ele pula, né, vários valores, você possivelmente vai ter uma carga desbalanceada, né? Ele não vai olhar dentro dos registros, ele vai pegar ali e dividir e montar ali uma espécie de hashes, né, com os índices, com a chave primária. Então, é interessante, né, que ele vai fazer tudo em paralelo, mas pode acontecer de alguma dessas partes ou algumas dessas partes estarem desbalanceadas. Se todas as 4 estiverem com o mesmo nível de desbalanceamento, com a mesma quantidade de buracos de chaves ali, ela tende a ficar balanceada novamente, né? O problema é quando tem uma faixa só com um volume muito grande ali de buracos entre as chaves, tornando aquela parte mais desbalanceada. Então, terá menos
tarefas, menos importações naquela parte. Mesmo assim, é muito mais interessante ser feito em paralelo do que se fosse feito num único processo, né? Então, para ser melhor, espera-se que a chave primária seja balanceada. Funciona apenas com chave primária simples, não pode utilizar a chave primária composta. Se você tem uma estrutura você vai utilizar, se você tem uma estrutura de dados, se você tem uma base de dados que você vai utilizar para esse fim futuramente, ou a parte de análise você vai utilizar, você precisa de utilizar dessas ferramentas, é interessante que se você tiver uma chave primária composta, você tem um campo sequencial e aí você muda a coluna usando-se split by. Aí você faz o balanceamento por uma coluna específica. Aí você tem uma coluna incremento ali que não precisa necessariamente de ser a chave. A tabela é importada para uma pasta de mesmo nome dentro do HDFS. Nós já vimos no HDFS como que funciona. Então são arquivos gerados dentro de diretórios dentro do sistema de arquivos HDFS, que é o sistema de arquivos distribuído, e esse sistema de arquivos ele vai ter toda aquela lógica, que nós já vimos no vídeo o vídeo específico de HDFS, toda aquela estrutura de cluster. Então, nesse caso, quando a gente importa a base, uma tabela ela vai ser uma pasta com o mesmo nome da tabela dentro do sistema de arquivos distribuídos. Então, se por exemplo aqui nós tivermos uma tabela vendas, nós vamos ter dentro do sistema de arquivos distribuído, nesse exemplo que nós vamos ver aqui, lembra, estou utilizando a máquina virtual com Linux disponibilizada pela Cloudera, justamente para fazer os experimentos, justamente para fazer testes e utilizar para fins didáticos. Então, nós vamos ter nessa instalação, dentro da pasta OSR, Cloudera, vendas, e ali dentro os arquivos, um arquivo com um ou mais arquivos com as informações que estão dentro da tabela vendas. O nível de isolamento padrão é read committed, ou seja, só vai importar com scoop as transações que foram comitadas, que terminaram, não só a transação que realizou, que já foi comitada no banco de dados. Você pode alterar essa informação mudando o parâmetro para relax isolation. Então, pode ainda estar isolada para fazer um commit e ele importa daquele jeito mesmo, mas não é muito interessante, porque pode ter uma falha lá na estrutura, no operacional, no SGBD, lá na operação mesmo, e esse dado não ser um dado real e você acabou importando ele naquele momento com o scoop. Bom, aqui a gente está falando de carga, Então, o que nós estamos falando aqui? Nós vamos lá sempre olhar a base de dados estrutural, vamos trabalhar aqui com o esquema dimensional, Nós vamos ter o esquema relacional e o esquema dimensional. O relacional que vai estar suportado lá na operação, nos dados operacionais. O dimensional é aquele que a gente já gerou com o fato e as dimensões para fazer o LAP, para importar no Data Warehouse convencional, tudo mais. Aqui a gente está falando de fazer essas cargas dessa base de dados estrutural, só que no esquema dimensional, o exemplo que nós vamos utilizar aqui, só que toda vez que a gente vai fazer uma carga, como a gente está falando aqui que pode ter um volume de dados muito grande, é interessante que essa carga seja feita no modo incremental. Então, nós estamos falando aqui de cargas incrementais, porque o custo para essa transação, para essa carga aqui via scoop também é alto. E nós temos duas formas de fazer essa carga. Uma forma é por meio de append, para tabelas que têm inclusão de novos registros, então vai importar somente os registros que o scoop não encontrou nas importações passadas, que não existe na estrutura do scoop aquele ID, então são só para novos IDs. Lembro aqui que ou é a chave primária ou foi por split by um registro específico lá, uma coluna específica que você definiu, mas ele só vai trazer os novos IDs que foram incluídos. E tem também last modified, que é quando os dados são atualizados. Se os dados forem atualizados lá no ERP, qualquer aplicação lá no operacional, tem como você conseguir também
trazer esse novo dado para a sua importação, para o seu data lake aqui, para a sua estrutura do HDFS. Só que para isso precisa ter um timestamp, né, nas tabelas, informando a data da alteração que aquele registro sofreu. Então você precisa de ter essa informação da alteração do registro nas suas tabelas para que ele saiba, né, para que o Scoop saiba que aquele registro teve uma alteração recente depois da sua última importação, depois da sua última carga, e daí ele traz a sua carga, ele traz esse dado atualizado, né, após a sua carga.